A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos mais um estudo bíblico. Hoje eu vou falar sobre um pouco da escatologia, do arrebatamento da igreja e a grande tribulação. Então nós temos três linhas que acreditam nessa grande tribulação e no arrebatamento da igreja. São três linhas fortes. Tem a pré-tribulacionista, a mesotribulacionista e a pós-tribulacionista. A primeira, que é a pré-tribulacionista, acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. A meso acredita que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. E a pós, não já diz pós, então será depois da grande tribulação. Então nós vamos aqui entender um pouquinho de cada uma aqui, tá certo? Vou tentar aqui passar para os irmãos aqui um pouco sobre o pré, o meso e o pós-tribulacionista. Então, primeiramente, vou começar com uma parábola. Eu gosto muito disso, começar com parábola. Havia um grande reino governado por um rei justo e amoroso. Antes de partir para longe, o rei prometeu que voltaria para buscar seus servos fiéis e os levaria para o seu palácio eterno. Mas ele não revelou a data nem a hora da sua volta. Em vez disso, deixou uma ordem: vigiai, servi com fidelidade e mantende as lâmpadas acesas. O rei também disse que antes da sua volta viria uma grande escuridão sobre o reino, fogo, pragas, guerra e perseguição. Muitos zombariam das promessas da sua volta, porém aquele que perseverasse até o fim seria salvo. Na ausência do rei, 3 grupos de servos formaram, cada qual com um modo diferente de se preparar. Primeiro, os servos da primeira vigília, pré-tribulacionistas. Esses servos diziam: nosso Senhor voltará antes da escuridão. Ele não permitirá que passemos pela noite terrível. Por isso, preparavam-se com zelo, mantendo suas vestes limpas e lâmpadas acesas. Mas quando os ventos começaram a soprar e a escuridão caiu, alguns ficaram confusos. Ele ainda não veio? Por que estamos vendo os sinais da tribulação? Alguns duvidaram, mas os fiéis continuaram esperando e servindo, crendo que o rei viria a qualquer momento. Segundo grupo, os servos da segunda vigília, mesotribulacionistas. Esses diziam: a noite virá e sofreremos parte dela. Mas nosso Senhor virá no meio dela, antes que o pior aconteça. Quando a escuridão cobriu o reino e os primeiros trovões ecoaram, esses servos não se desesperaram. Eles disseram: estamos exatamente onde o rei nos disse que estaríamos. Sejamos fiéis até a metade da noite, pois logo ele nos chamará. E de fato, ao soar uma trombeta forte, muitos desses servos ouviram uma voz: vinde vós, benditos de meu Pai, e subiram ao encontro do rei nos ares. Os servos da terceira vigília, pós-tribulacionistas. Esses diziam: o rei prometeu voltar após a noite mais escura. Precisamos nos manter firmes até o fim. Esses servos suportaram todo o peso da tribulação, fome, zombarias, perseguições, mas em meio à dor continuavam dizendo: ele vem, a noite é escura, mas o dia está para nascer. E quando a aurora surgiu no horizonte, o rei apareceu com esplendor, acompanhado de seus exércitos celestiais. Tomou os que haviam resistido até o fim. Recompensou sua fidelidade e os levou para o reino eterno. Moral da parábola:
3 grupos, 3 vigílias, uma só promessa: o rei voltaria e voltou. Uns esperaram antes da noite, outros no meio dela e outros até o fim. Mas todos os que creram, vigiaram e permaneceram fiéis, foram salvos. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Lucas capítulo 12, versículo 43. Lucas 12, 43 diz assim: Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Na parábola, meus irmãos, das 3 vigílias que eu acabei de ler, o rei representa Cristo. Ele prometeu voltar e deixou claro que viria como um ladrão na noite, conforme Mateus capítulo 24, versículo 52 e 54. Cada grupo de servos representa uma perspectiva escatológica, pré, meso e pós-tribulacionismo. Mas todos têm algo em comum: foram chamados a vigiar e a perseverar. O primeiro grupo esperava o livramento imediato, quando a noite caiu. Alguns se assustaram. O segundo grupo esperava resistir até a metade da escuridão. O terceiro sabia que teria que suportar toda a noite, confiando que a luz viria no fim. E o mais importante, os 3 grupos que perseveraram na fé foram salvos. Não importa se você crê que o arrebatamento será antes, no meio ou depois da grande tribulação. O essencial é estar vigilante, firme, de lâmpadas acesas e mãos limpas. Jesus não procura teóricos da escatologia, mas sim servos fiéis. Hoje, meus irmãos, examine sua alma. Você está preparado para perseverar até o fim? Mesmo que o sofrimento venha, ou você só serve a Cristo enquanto tudo está bem? Senhor Jesus, eu confio na tua promessa. Ajuda-nos a manter nossa fé acesa como uma lâmpada que não se apaga. Não importa quando voltarás. Nós queremos estar entre os que te esperam, com alegria e fidelidade. Amém. Bom, meus irmãos, agora eu vou tentar aqui um estudo aqui, tá certo? Escatológico. Em cima aí dessa parábola aí. As 3 vigílias e as 3 escolas do arrebatamento. A parábola fictícia das 3 vigílias ilustra 3 escolas escatológicas: pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo e pós-tribulacionismo. Cada grupo representa um modo de interpretar os textos escatológicos, a Bíblia, sobre o arrebatamento e a grande tribulação. Os servos da primeira vigília, pré-tribulacionismo, crença que o arrebatamento da igreja acontecerá antes dos 7 anos de tribulação, conforme os textos que eu vou ler aqui agora. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, Apocalipse 3, 10 e 1 Tessalonicenses 1, 10. Então eu vou pegar aqui 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Capítulo 4, versículo 16 ao 17, diz assim: Pois dada a ordem com voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro, depois disso, os que estiverem vivos serão arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, de acordo aqui com 1 Tessalonicenses,
é que os mortos ressuscitarão primeiro, aqueles que morreram em Cristo, e depois vai acontecer o arrebatamento da igreja, dos vivos, né? Os vivos irão subir, tá certo? Ainda continuando aí, 1 Tessalonicenses 1:10. 1 Tessalonicenses 1:10. Diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Né? Que nos livra da ira que há de vir. Então, aqui, os pré-tribulacionistas, né? Então, crê que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, né? Porque que nos livra da ira que há de vir. Correto? E Apocalipse 3:10. E Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10. Diz assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então aí, né, tá falando aí sobre a grande tribulação, mas aí a igreja aí, de acordo com o não passarão pela grande tribulação. Então a igreja é poupada da ira vindoura. Deus arrebata seus filhos antes que a tribulação comece. Alguns argumentam que essa visão ignora as advertências de Jesus sobre a perseguição e tribulações, conforme Mateus capítulo 24, versículos de 9 a 3. Então vamos lá, Mateus 24. Mateus 24, versículo de 9 a 13. Diz assim: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, aqui, né, de acordo aqui com os críticos, né, a pré-tribulacionismo aí, ele tem essa falha aí, entendeu? De que, de acordo com Mateus aqui, 24, a igreja passará sim pela grande tribulação, correto? Na parábola, meus irmãos, esse grupo se espanta ao ver a noite cair, mas os fiéis continuam esperando, tá certo? Os servos da segunda vigília, mesotribulacionismo, definição, crença de que o arrebatamento ocorrerá no meio dos 7 anos, após 3 anos e meio, antes da ira final de Deus. Textos utilizados: Daniel 9:27, Apocalipse 11, versículo 11 e 12, e 1 Coríntios capítulo 15, 52, que fala sobre a última trombeta. Então vamos lá, vamos pegar Daniel 9:27. Então, vamos pegar primeiramente Daniel 9:27. Daniel 9:27. Capítulo 9, versículo 27. Diz assim: com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta,
e numa ala do templo será colocado os sacrilégios terrível, até que chegue sobre ele o fim que ele está decretado. Apocalipse 11, 12. Apocalipse 11, 12. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram de pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz do céu, que lhes disse: subam para cá. Aí já está, já, né, a grande tribulação aí. Eles pegam esse versículo aí, o meso, que será no meio da grande tribulação. Que subam para cá, e eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Correto? Então vamos pegar aqui mais um aqui. 1 Coríntios 15, 52. 1 Coríntios 15, 52. 1 Coríntios 15, 52. Em 52 diz assim: no momento, no abrir de fechar os olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então a última trombeta aí, esse meso, acredita que vai ser no meio da grande tribulação. Então quando essa trombeta tocar, os mortos ressuscitarão e a igreja será arrebatada com um corpo transformado, incorruptibilidade, ok? Então a igreja passa por parte da tribulação, a fúria dos homens, mas é retirada antes da manifestação plena da ira de Deus, a taça. Alguns veem essa interpretação como arbitrária na separação entre tribulação e ira. Na parábola que eu li acima, né, meus irmãos? Esse grupo se mantém fiel nos primeiros anos difíceis e é chamado na meia-noite. Os servos da terceira vigília, pós-tribulacionismo, definição, crença de que o arrebatamento será no fim da grande tribulação, na segunda vinda visível de Cristo. Textos utilizados: Mateus 24, 29 a 31, Apocalipse 20, 4 a 6 e João 17, 15, que disse: não peço que os tires do mundo. Então, não peço que os tires do mundo. Então, vamos lá. Então, vamos começar então com Mateus 24. Mateus 24. Mateus 24. 29 a 31. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grandes som de trombetas, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Apocalipse 20, 4 a 6. Apocalipse 20, 24 a 6, diz assim: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar.
vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reuniram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, Apocalipse 24:6. Felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. E para completar, João 17:15. João 17:15. João 17:15. Não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Então aqui o pós acredita que nesse caso aqui Jesus está falando que não rogo que os tire do mundo. Então para não tirar, para que tirar aqueles que acreditam, né? Os crentes, aqueles que acreditam em Jesus, mas que os protejam do maligno. Então seja Deus. Então Jesus está pedindo aí para que não retire, que nos retire da terra, mas que nos proteja do maligno. A igreja é fortalecida por Deus durante a tribulação, testemunha o reinado do anticristo e permanece fiel até o fim. O arrebatamento coincide com a volta gloriosa de Cristo. Alguns questionam se a igreja suportaria a ira divina sem livramento. Na parábola, meus irmãos, esse grupo sofre toda a noite, mas é recompensado ao nascer do sol. Então vamos lá. Pré, meso e pós. Eu não sei qual a linha que você segue. Não importa. Se você crê que Jesus vai voltar, isso que é importante. Não importa se ele vai vir antes, ou no meio, ou depois da grande tribulação. Mas se nós olharmos, meus irmãos, a história da igreja, no Antigo Testamento, o povo de Deus, que era conhecido como Hebreus, depois passou a ser conhecido como Israel, no Antigo Testamento, esse povo passou por sofrimentos, passou por grandes tribulações, né? Eles foram escravos do Egito, foi escravo na época de Nabucodonosor, a Babilônia, da Síria, né? Aí depois veio 400 anos que Deus não conversou com o seu povo e veio Jesus. Aí esse povo já passou a ser conhecido como judeus. Esse povo também já passava também uma grande tribulação ali com a Grécia, com os romanos, principalmente com os romanos. E quando Jesus Cristo veio, surgiu o cristianismo. E a igreja primitiva também passou ali por uma grande tribulação ali, principalmente os apóstolos. Se nós pegarmos a história de cada apóstolo, aqueles apóstolos ali tiveram uma morte ali horríveis, né? Horríveis, todos eles. Então, e depois disso, a igreja também veio passando por uma perseguição muito grande, né? O Paulo mesmo, o apóstolo Paulo, perseguiu a igreja, depois tornou apóstolo. Muitos foram crucificados aí até
Constantino. Aí Constantino aí deu uma parada aí na perseguição contra o cristianismo, criando aí a Igreja Romana, né? Nós podemos aí falar que foi Jesus Cristo que criou a Igreja Romana. Não, foi Constantino. Ele criou a Igreja Romana para evitar aí, né, continuar essa perseguição aí contra os cristãos. Mas mesmo assim, depois disso, né, a gente vê aí que os cristãos ainda até hoje eles são perseguidos. Alguns países hoje aí perseguem aí muitos cristãos. Tem muitos cristãos aí que estão sendo aí fuzilados aí, decapitados, né, por pregar aí a palavra de Deus. Eu não sei a sua crença, meus irmãos, mas eu creio que a igreja vai passar por uma grande tribulação. Ela vai ser arrebatada, na minha opinião, na minha visão teológica, após a grande tribulação. Mas durante essa grande tribulação, como nós acabamos de ler aqui, João, né? 17, 15. Não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Então, seja, nós vamos passar, a igreja, eu creio que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas Deus vai proteger a sua igreja. Tá certo, meus irmãos? Então, vamos lá aqui fazer um resumo aqui, concluindo aqui esse estudo aqui. Pré-tribulacionismo. Tribulação, não passará pela grande tribulação. Arrebatamento antes dos 7 anos. Princípio, livramento. Mesotribulacionismo. Tribulação parcial, ou seja, na metade. Arrebatamento após 3 anos e meio. Princípio, testemunho mais livramento. E os pós-tribulacionismo, tribulação sim, passará pela grande tribulação. Após os 6, 7 anos, será arrebatada. E princípio, perseverança. Então, nós, aqueles que acreditam na pós-tribulacionismo, temos de ser perseverantes. Cristo virá e o que ele busca são servos fiéis, não apenas servos teólogos, independentemente de sua posição escatológica. Sua missão é vigiar, estar pronto, viver em santidade, preservar na esperança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13. Vamos lá? Mateus 24, 13. Mateus 24, 13 está falando. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, meus irmãos, aí fica a critério de vocês. O que vocês acham? Se você é pré, ou você é meso, ou você é pós. Não importa qual a linha que você segue. Nós temos que ser perseverantes. Acreditar que Jesus vai retornar. Se é antes, se é no meio, ou se é após da grande tribulação, não vem o caso. Nós temos que ser santos. Nós temos que acreditar na cruz. Acreditar que Jesus Cristo morreu para nos salvar. Isso que é importante. Nós somos salvos pela graça, através da fé. Então é isto. Fica na paz, meus irmãos.